Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, que vai dizer assim: E continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo quanto era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, àquela terra, uma grande fome. E ele começou a passar grandes necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado, e vamos comemorar e regozijar, porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a regozijar-se. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Quem estuda a Bíblia, né? A Bíblia tem um texto que diz assim: Deus habita entre os louvores, né? E diz que quando um profeta ia profetizar, ele passava o dia inteiro com a boca aberta, sim? E chamava um músico, né, para tanger um instrumento, para que o espírito da profecia descesse naquele ambiente, amém? Então, me aproveitando desse texto bíblico, queria pedir para a Rayana, né, tanger o instrumento, amém? Para que Deus tenha misericórdia de nós nesse culto. Quantos estão alegres aqui, irmãos? Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero a sua atenção. Eu prometo a vocês que não vou ser longânimo nas minhas palavras, mas eu não quero falar aqui sobre o sentido histórico, cultural do assim chamado filho pródigo, e dessa história que Jesus, desse enredo, desta parábola que Jesus contou. Eu quero falar sobre o sentido espiritual dessa parábola, amém? Dentro da teologia e da cultura judaica, nós temos um ensinamento, e eu quero que você preste bem atenção para você entender isso aqui. Nós temos um ensinamento que nós chamamos de 5 níveis da alma. Quantos níveis? Quantos níveis? Isso, para ficar gravado, 5 níveis da alma. O que é 5 níveis da alma? São 5 níveis, ou melhor, 5 etapas de elevação da alma humana, da alma do homem, ok? Nós, em sentido espiritual, a nossa alma, ela vai sair do chão, da lama, e ela vai se erguer em 5 níveis até chegar ao ponto mais alto, que no caso seria próximo de Deus, da presença do Senhor. É por isso que o salmista Davi diz no Salmo 25, verso 1: A ti, Senhor, eu faço o quê?
eu levanto a minha... A ti, Senhor, eu levanto a minha alma. E os 5 níveis da alma, irmãos, na língua hebraica, nós chamamos, o primeiro nível nós chamamos de nefesh. Eu vou explicar, viu? O segundo nível nós chamamos de ruach. O terceiro nível nós chamamos de neshama. O quarto nível chama-se hayá. E o último nível, que é o quinto nível da alma, de elevação espiritual, nós chamamos de eridá. Vou explicar para você o que significa cada um desses. O primeiro nível eu chamei aqui de nefesh, ok? Nefesh seria a alma instintiva, é a alma animal, ok? Todo ser terreno que vive sobre a terra tem essa alma, é a alma que age pelos instintos, a saber, tanto os seres humanos como os animais têm instintos, sim ou não? O homem tem 6 instintos. Quais são os instintos do homem? Tanto segundo a Bíblia e segundo a própria patologia também. O homem tem, por exemplo, nós temos instinto de alimentação, não é isso? Nós temos o instinto de alimentação. Por exemplo, quando uma criança nasce, ele é um bebê ainda recém-nascido, quem ensinou que ele tem que mamar para sobreviver? Quem chegou com ele e disse, olha, você tem que mamar? Não, ele já mama naturalmente, porque é o instinto de alimentação. Da mesma maneira, a mãe gera o leite materno através do instinto de alimentação. Entenderam? Então, o instinto humano, um deles é na alma humana, assim como nos animais também. O cachorrinho, por exemplo, quando nasce, ele nasce com os olhos fechados, não é isso? Mas se a mãe chegar perto, ele sabe que a mãe chegou e ele vai nos seios da mãe direto para mamar, não é? Então esse é o instinto de alimentação. Nós também temos, se você quiser notar, nós temos instinto de alimentação, nós temos o instinto de reprodução. Alguém aqui já viu quando um animal está no cio? Quem já falou isso aqui? É a época do cio. É o instinto de reprodução. Toda alma reproduz, ok? Então instinto de reprodução, instinto de aquisição, ok? Instinto de comunhão, instinto de domínio. Todos querem um território, todos dominam. Você pode observar que as tribos antigas, assim como os animais, se você observar os animais, em alguns deles são mais organizados que o ser humano, não é? Já fizeram um estudo, teve gente aí que estudou o chimpanzé, por exemplo, o macaco, estudaram ele por 20 anos, e eles viram a forma política, escute isso, que o chimpanzé coloca os seus líderes, aqueles líderes que estão lá comandando o bando deles, e que não é um líder caridoso, que maltrata e que bate, eles fazem um motim, arranca ele e põe outro no lugar. Animais, isso é o instinto de quê, irmãos? O instinto de domínio. E aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Quando estes instintos, o que é que o pecado trouxe para o homem? O pecado trouxe para o homem, pastor Rony, o desequilíbrio dos instintos. Por exemplo, qual foi o primeiro instinto do homem a ser desequilibrado, irmãos? Foi o instinto de alimentação. Não foi esse? Foi esse que Deus falou para o homem, não coma. E o diabo sabia disso. E foi o primeiro instinto que desequilibrou. E quando há um desequilíbrio no instinto, acontece o quê? O pecado. Por exemplo, o instinto de reprodução. Como que se reproduz? Os irmãos sabem como que é o ato para que haja a reprodução. Mas quando acontece o desequilíbrio do instinto de reprodução, gera o que, irmãos? Pecado. Que tipo de pecado se gera? Prostituição, não é isso? Homossexualismo, abominações. Por quê? Porque o instinto está desequilibrado, não há equilíbrio. Ou seja, o nível nefesh é o nível, pastor Rony, é o nível mais baixo da alma. É o nível com o qual o homem age pelos seus instintos. É por isso que o apóstolo Paulo cita nas suas cartas dizendo: o homem interior e o homem exterior, exterior e interior. E ele também fala: o homem espiritual e o homem carnal. E ele diz: o homem carnal não sabe discernir as coisas do Espírito. Essa parábola que Jesus está contando aqui,
A figura do filho pródigo que sai da casa do pai é a figura do homem caído. Observe bem, o filho pródigo sai da presença de Deus, assim como fez Adão, não é isso? E ele vem se reduzindo, ele vai gastar tudo que tem, ele vem até chegar o momento em que ele vai ser comparado a um porco. Ele está no pior estágio da sua alma, ele está no pior estágio da sua vida. Ele é comparado ao que, irmãos? A um porco. E a Bíblia diz o seguinte, que ele desejava comer. Um outro texto, uma outra tradução diz que ele comia da mesma comida dos porcos. Irmãos, é pior do que isso, pastor Rony. Uma coisa é você comer obrigado. Uma coisa é você comer porque não tem outra coisa para comer. Outra coisa diferente é você desejar comer. Vocês já pararam para pensar nisso? Esse jovem não comia as comidas do porco porque não tinha outra coisa. Não. Ele desejava. Ele tinha ansiedade, a sua boca enchia de água para comer aquilo. As mulheres que passam pela gestação sabem o que é um desejo, não é? Tem mulheres que chegam num desejo, no ápice do desejo de comer alguma coisa, que se ela não comer, é arriscado ela perder a criança. Eu já vi mulheres que elas tinham um desejo de morder alguém. E enquanto o cidadão não deu o braço lá para ela morder, pastor Rony, morder, até saciar a vontade dela, ela não sossegou. Desejo. Vocês sabem que isso acontece? A minha avó conta uma história engraçada, que ela disse que quando estava grávida do meu pai, ela desejou comer aqueles calangos. Lembra, sabe aqueles calango azul? E ela fez os meninos caçar o calango, ela tratou o calango, ela disse que quando ela tratava o calango era cheiroso, mas na hora de comer, pastor, ela só conseguiu morder uma vez. Isso é o desejo. E olha o que a Bíblia diz, e ele desejava ser igual a um porco. Ele desejava comer a mesma comida que o porco comia. Resumindo, parafraseando, ele desejava ser igual ao porco. Será se você conhece gente assim, que deseja ser? Tem gente que tem um desejo, ele sente desejo de comer comida sacrificada a ídolos. Ele sente o desejo de fazer coisas que não agradam ao Senhor. É o desejo que está aflorando nele, está como um porco. Só que existe uma palavrinha que nós chamamos de techuvá, o retorno. E aqui está o grande segredo dessa parábola: o retorno do filho para a casa do pai. E este retorno, ele vai ter que voltar, pastor Rony, e ascender os 5 níveis até chegar ao pai. Presta atenção, ele está em nefesh, alma instintiva. Na alma instintiva é o seu desejo que vale mais. Quando você vê um homem que diz assim: é o meu desejo, é a minha vontade, cuidado, tem um grande perigo aí. Porque o verdadeiro servo do Senhor não é o teu desejo, não é a tua vontade, mas é a vontade de Deus. O homem que é controlado pelos seus próprios desejos, ele é um homem que vive enganado. E aqui mora um perigo na nossa sociedade atual. É que as pessoas querem viver o Evangelho. As pessoas querem falar de Cristo. As pessoas querem abrir igreja. As pessoas querem ser pastores. As pessoas querem ser apóstolos. As pessoas querem ser profetas, mas não querem largar os seus desejos. Deixa eu falar uma coisa para você: ser servo do Senhor, ser crente, para ir morar na glória com Cristo, é renúncia. Renuncia, negue-se a si mesmo, deixe de lado a comida do porco, deixe de lado o chiqueiro.
Você entende o que Deus fala aqui? O segundo nível da alma é ruar, que significa espírito. O primeiro, alma instintiva. O segundo, repita bem alto comigo, espírito. Por que espírito? Este é o momento, pastor Rony, que o Espírito Santo de Deus se encontra com a alma do homem. É por isso que o texto aqui diz assim, ó, e caindo em si, ele foi convencido do seu pecado. Ele foi convencido da sua situação. Não é isso que acontece? Quem aceitou a Jesus, quem não nasceu no Evangelho e que teve que cair em si, teve que olhar para a sua situação, teve que olhar para quem você era, teve que olhar o caminho que você estava seguindo, você caiu em si e disse, eu vou mudar de vida, eu não vou ser mais essa pessoa. Ele caiu em si e disse, levantar-me-ei, irei para a casa do meu pai, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito convence o homem do pecado, para que ele deixe o chiqueiro, para que ele deixe a comida do porco, e se lembre da comida da casa do pai, aleluia. Olha o que ele diz, pastor Rony, na casa do meu pai, a comida é melhor do que a comida do porco. Na casa do meu pai, a comida é melhor. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Levantar-me-ei e eu irei para a casa do meu pai. A Bíblia diz que ele vai voltar pelo caminho, sim ou não, irmãos? O caminho seria o terceiro nível. Eu vou correr porque eu tenho que terminar. O terceiro nível é Neshama. Neshama é a palavra luz. Luz, razão. Eu vou voltar para você entender. No primeiro nível, ele está agindo pelo instinto. No segundo nível, o Espírito toca nele. No terceiro nível, ele diz, agora eu vou seguir pela luz. Diga para o teu irmão assim, ninguém encontra o caminho no escuro. Ninguém pode voltar às escuras. Ninguém consegue sair do chiqueiro. Ninguém consegue voltar para a casa do pai cego, aleluia. Você precisa de luz. Você precisa de direção, aleluia. Disse o salmista, lâmpada, luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz, a razão para o meu caminho é a tua palavra. Não se pode voltar à presença de Deus se você ignorar os ensinos da palavra do Senhor. Não se pode voltar à presença de Deus ignorando os seus mandamentos, ignorando a sua vontade. Não se pode voltar à casa do Senhor às cegas. O pastor Rony disse algo aqui na quarta-feira que faz muito sentido, pastor. É que hoje as pessoas são donas da sua própria opinião. Hoje, se você chegar para alguém que diz assim, você é fascista, já ouviu essa palavra muito? Fascista, taxista. Mas se você perguntar para ele assim, o que é um fascismo? Quem sabe aqui o que é ser fascista? A maioria das pessoas que usa essa expressão acusando o outro de fascista, ele não sabe o que é ser fascista. E quando ele é questionado, eu vi um certo deputado questionando alguém, perguntando, e o que é ser fascista? Aí o cara diz assim, rapaz, fascismo para mim, na minha opinião. Aí o deputado disse assim, não é a sua opinião. Na minha opinião, o Palmeiras tem mundial. Mas é uma mentira. Não é a sua opinião, é o que de fato é fascismo. Ele não soube responder.
As pessoas lidam com a Bíblia da mesma forma. As pessoas lidam com a Bíblia assim, Frank, ó. Na minha opinião, esse texto diz isso. Na minha opinião pode, na minha opinião não pode. Não é assim? As pessoas lidam com a Bíblia dessa forma. É a minha opinião, eu penso assim, é o meu pensamento. Estão cegos. Estão sem luz. Você sabe como é que eu imagino essas pessoas, irmãos? É comparado, pastor Rony, a pessoa que vai fazer um trajeto. Imagine, pastor Flaviano, que você vai fazer um trajeto de Goiânia ao Pará. Aí você diz assim, irmãos, vamos levar uma marmitinha dentro do carro para nós não parar para comer? É como se fosse um filho pródigo, pastor, dizendo assim, rapaz, já que eu vou voltar para casa do meu pai, o caminho é longo, eu vou levar uma marmitinha de comida de porco. Porque tem gente assim que quer sair do chiqueiro, mas leva a sua marmitinha de comida de porco do lado. Deus está falando aqui, irmãos. Deus está dizendo aqui nessa casa, está na hora de largar a marmita de lado e olhar para o pão vivo que desceu do céu. Tem gente por aí que quer pregar o evangelho, mas não quer largar a marmita do porco. Tem gente por aí que quer ser pastor, abre igreja, igreja inclusiva, igreja daquilo, amém, abre igreja, prega o evangelho, mas largue a marmitinha que afaga os teus sentimentos. É a luz. Não é a tua opinião, é a palavra. Não é o que eu quero, é a palavra. Não é a opinião do pastor Ronilson, é a palavra. Não é a opinião do pastor Rony, é a palavra, é a palavra. É a luz, aleluia, para o nosso caminho. É a palavra. Ela não mudou, ela ainda é a mesma. O mandamento de Deus é eterno. Existem coisas que mudam durante o passar dos anos. Muda a maneira de vestir, muda a maneira de falar, muda a maneira de escrever, não é isso? Mas a palavra de Deus, diz a Bíblia, ela é imutável. Ramacho. Eu preciso concluir. Escute. Olha. Primeiro nível, pastor Rony. Ele sai do nível das trevas. Vem para a razão, que é o espírito que toca nele. Ele vem para a luz, que é Nefesh. Aí vem o quarto nível, que é chamado na língua hebraica de Raiá. Repita comigo, Raiá. Raiá significa comunhão. Aperta o teu cinto aí assim, ó. Diz assim, o negócio vai arrochar mais um pouquinho. Porque essa comunhão aqui não é comunhão com Deus. É comunhão com o irmão. Comunhão com o próximo. Nós aprendemos na cultura judaica de que ninguém pode ser um crente sozinho. Ninguém pode se doutrinar. Vocês estão entendendo? Eu sou pastor, mas eu tenho um pastor. O meu pastor tem outro pastor. O pastor do meu pastor tem outro pastor. E assim sucessivamente. Ninguém pode ser crente sozinho. Se você é daquele tipo de crente que diz assim, não, lá na minha casa, lá, eu escondidinho, eu não vou mais congregar, porque, como diz um certo movimento desigrejado, né? Eu vou ficar aqui porque eu não concordo com tal coisa. Eu sinto muito, você não está no quarto nível, que é união com o próximo. Você sabe qual é o maior símbolo da união entre os irmãos? O maior símbolo da união entre o povo de Deus é a comida, é a ceia.
Vou explicar para você. O sacerdote, lá no Antigo Testamento, todos os Shabat, todos os sábados, ele era responsável por pegar e cozinhar 12 pães. E ele pegava e trocava os pães. Ele colocava 12 e retirava 12. A princípio, os sacerdotes eram apenas 5. Quantos? Nós tínhamos Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e o sumo sacerdote Arão. E a Bíblia diz: e na troca dos pães, os sacerdotes comerão o pão. Quantos pães era? Ele poderia pegar 5 pães, dar um pão para cada um. Não sim? Sobraria ainda 7, né? E comiam. Deus disse assim: dos 12 pães, ele vai pegar um pão. Vai tirar um pedaço para Nadab, vai tirar um pedaço para Abiú, vai tirar um pedaço para Eleazar, vai tirar um pedaço para Itamar, e ele vai comer o outro pedaço. Por quê, irmãos? Porque na casa do Senhor nós comemos o mesmo pão. É por isso que a Bíblia diz no dia de ceia, e Jesus pegando os pães. E assim que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: Jesus pegou o pão e disse: comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pegue assim no ombro do teu irmão com carinho e diga assim: nós comemos do mesmo pão. Não preocupa com a minha roupa, não. Não preocupa com a minha posição, não. Não preocupa se eu sou pastor ou se eu não sou. Não preocupa quem sou eu. Nós comemos do mesmo pão, bebemos da mesma água. Aleluia. Comemos do mesmo pão. Ninguém é melhor que ninguém na igreja. Ninguém é melhor que ninguém na casa do Senhor. Comemos do mesmo pão, bebemos da mesma água. A união com os irmãos. Compartilhamos o mesmo pão, compartilhamos as mesmas necessidades. Aleluia. Compartilhamos das mesmas lágrimas, compartilhamos do mesmo sangue, compartilhamos do mesmo Cristo, compartilhamos da mesma cruz. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo aqui nesta casa: é noite de perdão, Elcio, é noite de reconciliação. Para de ficar achando que você é melhor porque é líder, porque não é. Deus está dizendo: é a noite de você entender que comemos do mesmo pão, bebemos da mesma água. Aleluia. Oh, aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui. A presença do Espírito Santo é para todos, é para todos, é para todos, é para todos. Não é para A ou para B, é para todos. Receba aí. Oh, aleluia. Por último, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayá e Eridá. Eridá significa união com Deus. Preste atenção, pastor, que é uma elevação, a hierarquia, não pode pular. Por isso que Deus falou assim: ame ao Senhor teu Deus como todas as coisas, o teu próximo. Porque o relacionamento que eu tenho com você mostra o relacionamento que eu tenho com Ele. Se eu não consigo amar você, que é pequeno, como que eu vou amar um Deus tão grande?
Como que eu vou amar você que não tem nada para me oferecer? Como que eu vou amar aquele que tudo pode oferecer? Vou terminar. Preste atenção, falando do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O Espírito toca nele quando ele vem voltando. É o que a pastora Rosângela falou. Observe que o pai não vai atrás dele. O pai não manda os funcionários ir atrás dele. Mas todos os dias ele vem para o caminho e diz assim: uma hora ele vai chegar aqui. O mais forte disso, pastor, é que quando ele chega e que ele mostra o seu arrependimento, dizendo: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um empregado teu. Aí o pai dele vai dizer assim: calma, meu filho, seja bem-vindo. E ele vai dar uma ordem e vai dizer assim: peguem a melhor roupa da casa. A melhor roupa da casa é a roupa do dono da casa. Na cultura judaica, quem tem a melhor roupa, lembra da roupa de José. Sabe por que os irmãos mandaram jogar José no poço? Porque a roupa que Jacó deu para José era roupa de honra, pastor, de prestígio. Só José tinha aquela roupa. Então quando ele diz assim: pegue a melhor roupa, ele disse: pega a melhor roupa. Vem cá, Flavinha, tu que é da minha altura. E diz assim, ó: e vista ele com a melhor roupa da casa. Não, não, não. Por quê? Escute bem. Com a roupa, ele vai ficar parecido com o pai. Mas além disso, ele diz assim, ó: pegue o meu anel, me dá o teu dedo, e coloca no seu dedo, porque o anel denota autoridade. Além dele parecer comigo, ele vai ter autoridade como eu tenho. Senta lá. Quem entendeu o que Deus está falando aqui na casa? Se você entendeu, vai dando glória aí. Deus está dizendo: eu estou trocando vestimentas. Eu vou terminar. Se põe em pé, por favor, eu vou terminar. Pegue no irmão do lado e diga para ele assim: o guarda-roupa não está vazio. Ainda tem roupa, ainda tem roupa, ainda tem roupa, ainda tem roupa. Rabaramandoromacé. Fecha os teus olhos, porque tem uma graça de Deus que vai descer nesta casa. Oh, aleluia, aleluia. Quem deseja aceitar Jesus como Salvador, é a oportunidade de você vestir esta roupa hoje. Quem deseja reconciliar com Jesus, é a oportunidade hoje. Pastor Ronilson, faz tempo que eu sou crente e não sinto essa graça na minha vida. Faz tempo que eu sou crente e não sinto esta presença na minha vida. Faz tempo que eu sou crente e não sinto o poder de Deus na minha vida. Deus está dizendo: eu tenho veste para você. Fecha os teus olhos aí, recebe agora essa autoridade. Recebe agora essa autoridade. Recebe agora essa Deus está arrancando do nosso meio a incredulidade. Deus está arrancando do nosso meio. Receba o melhor de Deus na tua vida.